Olá, seja muito bem-vindo à nossa segunda aula sobre literatura apocalíptica. Que Deus te abençoe, fale ao seu coração. Vamos seguir com os slides. Bom, recapitulando então, um pouco sobre a aula anterior. Nós vimos sobre introdução à literatura apocalíptica e à escatologia. Começamos falando um pouco da bibliografia que nós vamos usar aqui no nosso curso. Seguimos definindo aquilo que é escatologia, o estudo das últimas coisas. Por que estudar escatologia? Então, vimos uma série de princípios sobre fortalecer a nossa esperança, ter um olhar mais voltado para aquilo que é eterno, sermos consolados pelo Senhor, fortalecidos em meio às tribulações. Então, vimos como é positivo, bíblico e necessário o estudo da escatologia para o crente que vive no presente tempo. Como estudar escatologia? Vimos algumas nomenclaturas sobre como a escatologia, o estudo da escatologia é dividido, escatologia realizada, as coisas que foram preditas no Antigo Testamento que já se cumpriram no Novo. Vimos sobre escatologia futura, elementos que ainda vão se cumprir dentro do tempo onde nós estamos vivendo. Escatologia individual, que trata sobre elementos da área relacionados ao indivíduo em si. Escatologia coletiva, eventos que contempla um grupo, o grupo maior das pessoas, o cosmos todos, né? Então, esses eventos como a Batalha do Armagedon, Reino Milenar, a segunda vinda de Cristo, eventos coletivos nesse sentido. A abrangência da escatologia, vimos que escatologia não se limita a apenas um livro da Bíblia, ou 2 ou 3, mas a Bíblia toda possui um caráter escatológico. Desde a entrada do pecado e a promessa de Deus de que o descendente da mulher destruiria as obras do diabo, pisaria na cabeça da serpente, a Bíblia ela é então orientada escatologicamente. Ela visa um propósito, um fim estabelecido. E as principais posições. No final da aula, nós falamos brevemente sobre as principais posições. Então, eu quero retomar essa aula falando um pouco melhor, de uma forma um pouco mais detalhada, com gráficos mais minuciosos sobre cada uma das posições para você entender melhor. Lembrando que se você quiser ter acesso ao nosso material, entre em contato conosco, eu vou ver se eu deixo no link, tá bom? Aqui embaixo do nosso vídeo, para você ter acesso a esse material de forma mais prática, tá bom? Então, recapitulando as principais posições. Nós temos o amilenismo, lembrando que não é necessariamente os irmãos que entendem que não vai ter milênio, mas que não compreendem o milênio de uma forma mais literal, como as demais posições o fazem. Então, temos aqui a linha de tempo, ali no começo a cruz, a morte, a ressurreição de Jesus, e aqui, então, o estado eterno. Nós estamos, então, vivendo entre os dois eventos no que nós chamamos da era da igreja. Nós temos aqui, dentro dessa visão, logo ali no começo, então, o reino milenar inaugurado com a morte e ressurreição de Cristo. Então, para os amilenistas, o milênio começou com a morte e ressurreição de Cristo. Cristo, com sua morte, destruiu aquele que tem o poder sobre a morte, o diabo, o amarrou, o acorrentou, para que ele não mais enganasse as nações, no sentido de que agora o diabo não pode mais impedir o avanço, a pregação do evangelho a todas as nações. Então, nesse sentido, dizem os amilenistas, o diabo está acorrentado, amarrado e não mais pode enganar as nações. Então, o milênio seria, o reino milenar é puramente celeste. Cristo está reinando em seu trono do céu. Então, o reino milenar não é um reino terreno, como afirmam os pós-milenistas e os pré-milenistas, mas um reino celestial. Cristo está reinando do seu trono celeste. Aqui na era da igreja, nós vamos enfrentar tribulações crescentes e progressivas que marcam essa era e, de uma forma geral, elas vão escalando até a vinda de Cristo, né? Essas tribulações constantes. E no final aqui, antes um pouco do estado eterno, Cristo retorna, a segunda vinda visível e gloriosa do Senhor,
onde vai acontecer o arrebatamento da igreja, os juízos finais e todos esses eventos que se referem ao dia do Senhor e ao fim, descritos na palavra de Deus, e por fim o estado eterno, então. É uma posição mais simples de entender nesse sentido. Nós temos o pós-milenismo, né, que diz que Jesus volta após o milênio, por isso o nome. Então nós estamos a era da igreja, aqui representada. Você tem tribulações crescentes e progressivas dentro dessa era, até um dado momento em que o reino milenar é inaugurado pelo empenho da igreja, marcado pelas conversões massivas. Então, em algum momento, a tribulação vai crescer e toda essa questão, mas em um dado momento a igreja ela vai alcançar uma primazia tão grande com relação à pregação do evangelho que haverá conversões em massas e o mundo se tornará praticamente cristão e pelos esforços da igreja, pela instrumentalidade do povo de Deus, será implantado uma espécie de era de ouro global, esse milênio aqui na própria Terra, onde o mundo experimentará um tempo de prosperidade e gozo, né? Então, o que vai marcar esse início do milênio é essa conversão massiva das pessoas pelo êxito da pregação do Evangelho. Reino milenar é terreno, como descrito no Antigo Testamento, uma época de ouro para o mundo. Cristo retorna no final desse período. Então, Cristo vem para fechar o seu reino. Segunda vinda de Cristo, visível, gloriosa, arrebatamento da igreja e os juízos finais, como na outra posição. Você tem o pré-milenismo, que é uma posição um pouco mais complicada de se entender. Você tem a era da igreja, o que eles chamam também de tempo dos gentios. Você vai ver em algum momento que vai surgir o anticristo e ele vai fazer aliança com muitos, como diz o profeta Daniel, o que marca o início dos 7 anos de tribulação, o que nós também conhecemos como a 70ª semana de Daniel. Tudo isso nós vamos ver em detalhes ao longo do nosso curso, cada um desses eventos. Vamos explorar detalhadamente os textos bíblicos que tratam cada um desses eventos. Então, por enquanto, eu estou apenas apresentando as posições, sem os textos bíblicos aqui na tela, só para você ter uma noção geral. Mas fique tranquilo que nós vamos rever várias vezes essas posições, inclusive de forma minuciosa, os seus eventos com os textos bíblicos. Então, você vai ter então, o início do período tribulacional, também chamado de tempo da ira de Deus, um tempo que Deus vai se voltar principalmente para o seu povo de Israel, cumprindo muitas promessas e levantando muitos israelitas que pregarão a palavra nesse tempo. Dentro da posição pré-milenista, eles entendem que os 144.000 se refere aos israelitas salvos nesse período, que vão ser aqueles que vão pregar o evangelho nesse tempo. Os 3 anos e meio finais desse período marcam a grande tribulação, então que o anticristo realmente vai perseguir as pessoas, exigir adoração, e como Jesus disse no sermão profético, vai ser uma tribulação que nunca foi vista e nunca jamais haverá sobre a face da terra. Nós temos a segunda vinda de Cristo, visível e gloriosa, então, depois da grande tribulação, marcando a batalha do Armagedon. O reino milenar começa logo em seguida, Cristo volta e volta para reinar na Terra. Por isso, pré-milenismo. Cristo volta antes do milênio. Ele vence o anticristo e começa, então, o seu reino milenar. Mesma coisa, uma época de ouro, de prosperidade, que vai marcar esse tempo em que o diabo vai estar amarrado. Realmente a atividade satânica vai estar anulada e Cristo vai reinar aqui na Terra junto com o seu povo. O reino milenar é terreno, como descrito no Antigo Testamento. Cristo reinará sobre a terra junto com seus eleitos. Jerusalém seria a capital do mundo nessa época. E no final, Satanás é derrotado, o juízo final, o trono branco e ali o estado eterno. Dentro do pré-milenismo você tem algumas posições, né? Eu vou expor aqui as 3 principais. Você tem o pré-milenismo pré-tribulacionista, que acredita que o arrebatamento da igreja vai ser antes da tribulação, por isso pré-tribulacionista, a igreja sobe. Então veja que nesse sentido o arrebatamento da igreja é um evento distinto
da segunda vinda gloriosa de Cristo. Aqui Jesus volta e a igreja encontra com ele nos ares, mas as pessoas não vão ver Cristo aqui, tá? Aqui já é a vinda visível e gloriosa de Jesus. Então, são eventos distintos dentro dessa perspectiva. Você tem o pré-milenismo midi-tribulacionista, como o próprio nome diz. O arrebatamento da igreja vai ser no meio da tribulação, antes de começar a grande tribulação. Também são eventos distintos, arrebatamento com a segunda vinda. E tem o pré-milenismo pós-tribulacionista, também chamado de pré-milenismo histórico, em que o arrebatamento e a segunda vinda é um único evento. Então a igreja passa pela tribulação e ela é arrebatada, né, na segunda vinda de Cristo, é transformada para reinar com Cristo os 1000 anos. Então as 3 principais subposições dentro do pré-milenismo. Então nós vamos para a nossa aula 2. Aqui já tem também os slides da terceira aula, mas nós vamos trabalhar a perspectiva escatológica do Antigo Testamento hoje e na próxima aula a perspectiva escatológica do Novo Testamento, e assim dividimos a aula 2 da aula 3. Então, a perspectiva escatológica do Novo Testamento. O Antigo Testamento possui proporcionalmente pouco sobre escatologia futura, vida após a morte, volta de Cristo e juízo final. Mesmo assim, é um erro dizer que o Antigo Testamento não é orientado escatologicamente. Então, você vai ver pouco conteúdo das suas páginas focando nos eventos futuros. Então, para os autores do Antigo Testamento, especialmente dos primeiros autores, muita coisa referente à vida após a morte é um grande mistério. Então, o foco estava bem mais voltado para essa vida agora e para o nosso relacionamento agora com Deus. Isso fica claro à medida que nós lemos o Antigo Testamento. Deus, à medida que estabelece alianças com seu povo, passa a revelar uma porção maior do seu plano a ele. A cada aliança é possível perceber novos elementos que não estavam claros na aliança anterior, e assim sucessivamente até a nova aliança. Então, isso se chama de progresso da revelação. Então, à medida que o tempo passa, Deus vai se revelando mais ao seu povo, revelando mais sobre o seu plano, aquilo que inicialmente era apenas uma promessa de algumas linhas, né, que o descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Isso passa a ganhar corpo e forma à medida que o tempo avança e Deus se revela ao seu povo por meio das alianças e o seu relacionamento com os profetas, tá bom? A cada nova aliança, cada livro, Deus vai se revelando mais. Portanto, é comum vermos autores do Antigo Testamento dando uma ênfase maior na vida aqui na Terra do que na vida após a morte, justamente por seu desconhecimento sobre o assunto em comparação com os autores, os apóstolos do Novo Testamento. Por exemplo, Jó 14, o homem, porém, morre e fica prostrado, expira o homem e onde está? Como as águas do lago se evaporam, o rio se esgota e seca, assim o homem se deita e não se levanta, enquanto existirem os céus, não acordará, nem será despertado do seu sono. Então veja como ele fala do homem estar dormindo após a morte, né? E ele fala muito disso por seu desconhecimento. Agora veja, não significa que Jó esteja mentindo ou esteja errado no seu texto. O que ele está dizendo é que as obras do homem nesse tempo, tudo aquilo que ele faz, quando chega a morte, se acaba. As obras relacionadas às coisas dessa vida se encerram com a morte. A ideia é que o que você tem que fazer, faça hoje, né? Porque quando você morre, se acaba então as obras dessa vida. Então, essa é a ênfase do texto quando ele fala do sono, é inatividade para as coisas dessa vida. E nesse sentido, o Jó está falando puramente a verdade, o que condiz com todos os outros textos bíblicos. Eclesiastes 9 é o mesmo sentido aqui de Jó, falando desse encerramento das obras no presente tempo. Então, porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem de coisa alguma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. As coisas dessa vida, esses relacionamentos marcados pelas turbulências do aqui e do agora. Para sempre não têm eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol.
Tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além para onde vais não há obra, nem projetos, nem conhecimentos, nem sabedoria alguma. Então, as coisas debaixo do sol, que é a perspectiva que Salomão em Eclesiastes está dizendo, as coisas dessa vida encerrarão aqui após a sua morte. Então, não haverá reencarnação e tudo mais, as coisas que você tem que fazer, faça-as já, porque depois da morte, essas obras debaixo do sol, elas são encerradas. Então, nesse sentido, o texto é verdadeiro. Só que há desconhecimento, não é? Quanto à realidade pós a morte, por outro lado. Então, de uma outra maneira, vemos autores do Novo Testamento, como, por exemplo, o apóstolo Paulo dizendo: portanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro, tendo desejo de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, 21 e 23. Então, veja a ênfase que Paulo dá na vida após a morte e como ela é incomparavelmente melhor do que estar aqui, porque estaremos com o Senhor. Então, essa clareza de que estaremos na presença do Senhor assim que nós morrermos fica notório nas palavras de Paulo, o que repousa em mistério nas páginas do Antigo Testamento, pelo menos no começo do Antigo Testamento, principalmente. 1 Coríntios 15, 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a mesma ideia aqui. A nova aliança completou a revelação iniciada nas alianças anteriores, pela manifestação de Cristo. Então, a vinda de Cristo é um mistério que estava oculto e foi revelado, é o ápice da revelação. A nova aliança que ele estabelece com a sua vida, com a sua morte, com a sua obra na cruz. Lucas 10, e voltando-se para os seus discípulos, disse-lhes particularmente: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vós vedes, pois eu vos afirmo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Então, falando desse desejo de ver os profetas, de verem cumpridas as suas palavras, aquilo que eles começaram a ver sobre revelações do futuro. Hebreus 11, ora, todos esses, uma referência aos heróis da fé, aos homens de fé do passado, que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Então veja, eles não tiveram a chegada, a completude da sua promessa, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Obviamente que aí é uma referência sobre Cristo, porque Cristo foi revelado a nós que vivemos esse tempo do Novo Testamento, da Igreja. Então, a predição da promessa encontra o seu cumprimento no Novo Testamento. Então, você tem aí a união dos profetas do Antigo com aqueles a quem os fins dos séculos têm chegado, que somos nós, na página do Novo Testamento. Então, é nesse sentido que você entende ser aperfeiçoado, é ser completo, no sentido de Antigo Testamento, a profecia, o Novo Testamento, o seu cumprimento. E o texto de Hebreus 10 mostra isso, como de fato aquilo que aperfeiçoa, de fato, é o sacrifício de Jesus. 1 Pedro fala um pouco sobre isso também. 1 Pedro 1, do 10 ao 12, foi a respeito dessa salvação que os profetas indagaram e inquiriram, os quais profetizaram acerca da graça a vós outros destinada, investigando atentamente qual a ocasião, quais as circunstâncias oportunas indicadas pelo Espírito de Cristo, que neles estava, ao dar de antemão testemunho sobre os sofrimentos referentes a Cristo, e sobre as glórias que o seguiriam. Então, eles estavam investigando quando essas coisas irão acontecer a respeito dos sofrimentos do Messias, mas também da glória que seguiria a esses sofrimentos. Então, eles estavam atentamente olhando para quando essas coisas sucederiam. Eles ansiavam pelo cumprimento das profecias e das revelações que Deus havia feito a eles. A eles foi revelado que não para si mesmos, mas para vós outros ministravam as coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que pelo Espírito Santo, enviado do céu, vos pregaram o Evangelho, coisas essas que os anjos anelam perscrutar. Então Deus havia revelado a eles que eles estavam proferindo coisas e revelações para aqueles que viriam depois deles, coisas que os próprios anjos anelam perscrutar, esses mistérios do Senhor, a pregação da palavra, a vinda de Cristo,
o desenvolvimento da salvação, essa obra bendita do Senhor em favor do seu povo, essas coisas gloriosas relacionadas ao Evangelho, que os anjos estão inseridos dentro e eles anelam participar, perscrutar, e a nós foi dado o privilégio de receber isso como uma dádiva e participar ativamente da pregação do Evangelho. Como vimos na última aula, a partir do momento em que a morte pelo pecado passou a corromper a criação, o Senhor rapidamente trouxe uma palavra de esperança à humanidade que estava aparentemente sem esperança e fadada à morte. Gênesis 3,15, o proto-evangelho, o primeiro anúncio do evangelho. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, mostrando como Cristo, na sua obra, ele esmaga a cabeça da serpente, destrói aquele que tem o poder sobre a morte, o diabo, como diz o texto de Hebreus capítulo 2. Este é o início do desenvolvimento escatológico. Então, a partir do proto-evangelho, anunciado por Deus quando o pecado entrou no mundo, todo o caminhar da história foi progressivamente revelando mais sobre Cristo e a sua obra, assim como nós dissemos. O povo era desafiado a viver pela fé em Deus como o único fundamento da sua vida, mesmo quando as circunstâncias apresentavam situações aparentemente desastrosas e sem esperança. A salvação sempre foi, desde o começo, pela fé em Deus e em sua promessa. Então nós temos aí um pouco do desenvolvimento das alianças e como elas somaram e completaram mais sobre a revelação de Deus em cima da promessa inicial do proto-evangelho. Na aliança noaica que Deus fez com Noé, ali em Gênesis 8 e 9, Deus reafirma a importância da imagem de Deus no homem, reafirma a função humana de governar sobre a criação, reafirma o dever do homem de se multiplicar, povoar, encher a terra, estabelece um sinal visível na criação para a memória da sua aliança com a humanidade e com os animais, a fim de que a descendência do homem fosse preservada e não mais destruída por água. Então, a aliança com Noé vem reafirmando essas coisas e preservando a descendência do homem. A aliança abraâmica, Gênesis 15, 17. Deus se compromete com Abraão e com a sua descendência, prometendo conceder a eles uma terra específica. Então Deus faz uma promessa incondicional. Ao colocar Abraão para dormir e passar como uma tocha no meio dos animais, ele se compromete de forma incondicional a cumprir a sua promessa. Isso é que a sua descendência seria longa, e ela habitaria numa terra específica, uma terra da parte de Deus. Você tem a aliança mosaica e deuteronômica, Êxodo 19, 24, Deuteronômio 28, 29. Seria a repetição da aliança. Deus concede ao povo uma lei que o torna distinto dos demais povos da terra, separando para ser um povo santo ao Senhor. Com obediência fiel, o povo seria abençoado com terra, paz e provisão. Porém, com desobediência, seria amaldiçoado com fome, peste e espada. Uma aliança condicional, mostrando que existem elementos do nosso relacionamento com Deus que nós receberemos na moeda em que nós, de acordo com aquilo que nós plantamos. Gálatas 6,7 fala isso, de Deus não se zomba, aquilo que o homem semear também ceifará. Então, existem bênçãos relacionadas à obediência, mas existem também juízos sobre a desobediência, disciplina da parte de Deus sobre o seu povo. Aliança davídica, segundo Samuel 7, uma aliança incondicional. Deus promete a Davi uma dinastia, um trono e um reino perpétuos, dizendo que seria o seu Deus e Deus da sua descendência. Sabemos que isso se cumpre em Jesus, que é o grande descendente de Davi, aquele que reinará para todo sempre. Diante disso, existem alguns conceitos escatológicos do Antigo Testamento que são desenvolvidos ao longo do seu relato e que precisam ser estudados mais de perto. Conceitos chaves para a gente entender um pouco mais da escatologia e do desenvolvimento dela dentro das páginas do Antigo Testamento. São esses os conceitos que nós vamos ver um pouco mais. O Redentor, o reino de Deus, a nova aliança, a restauração de Israel, o derramamento do Espírito e o dia do Senhor. De forma bem resumida, cada um deles.
e à medida que nós avançamos com o nosso curso, nós vamos certamente voltar a estudar sobre eles. O Redentor vindouro, então essa figura do Messias, do Redentor, descrito em Gênesis 3:15 apenas como o descendente da mulher, é designado como descendente de Abraão em Gênesis 22:18. Então você já tem uma revelação a mais aqui. Tá vendo como ela vai ganhando forma? Mais adiante, em Gênesis 49, vemos que o Redentor será descendente da tribo de Judá. O cetro não se arredará de Judá, nem o bastão de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará suas vestes no vinho, sua capa em sangue de uvas. Então vemos que ele será de Judá e que esse cetro permanecerá sobre Judá. Jesus é esse leão da tribo de Judá, não é? Com o estabelecimento da monarquia, o povo reconheceu 3 ministérios oficiais, ou ofícios, que estava sobre o povo de Israel. Você tinha o profeta, o sacerdote e o rei. Ambos eram ungidos por Deus com o derramamento de óleo para desempenharem esse determinado ofício. Então, o derramamento de óleo, a sua unção, significava algumas coisas, como a capacitação dele para o desempenho daquele serviço, o Espírito Santo capacitando para isso, o reconhecimento dele diante das pessoas que ele foi designado para esse ofício, entre outras coisas. O Messias era aquele que plenamente representaria o topo desses 3 ministérios, desses 3 ofícios. Então, Cristo é o rei sem igual, o profeta sem igual e o sacerdote sem igual. Sobre profeta, Deuteronômio 18:15, Moisés aqui falando: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim, a ele ouvirás. Sacerdote, o Senhor jurou e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Salmo 110. Sobre a questão de ser rei, o texto diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Posteriormente, em 2 Samuel 7:12-13, é revelado que o Redentor é descendente do rei Davi. Então, como nós falamos, quando teus dias se cumprirem, descansarem com seus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti e estabelecerei o seu reino. Então, esse rei que seria descendente de Davi, que reinará para sempre sobre a casa de Davi. Isaías mostra que a vinda do futuro Redentor é identificada como a vinda do próprio Deus até o seu povo. Nesse ponto fica evidente a divindade do Messias prometido. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, que significa o Deus conosco. Então, como esse Messias seria um homem que se encarnaria, um bebê que nasceria. A vinda do próprio Deus até aqui na terra. Encontramos ainda no livro do profeta Isaías, 9:6-7, porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Além de ser profeta, sacerdote e rei, Isaías também descreve o futuro Redentor como um servo sofredor de Yahvé, uma expressão comum em Isaías que era usada para se referir ao povo, mas ela tinha uma conotação especial apontando para o Messias, que seria castigado para o benefício do seu povo. Outras referências em Isaías estão aí. Então, o texto muito conhecido é de Isaías 53, que fala sobre o seu sofrimento em favor do seu povo. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras somos sarados. Então, não era novidade para o povo que o seu Messias sofreria, existiria sofrimentos. Os profetas falaram sobre os sofrimentos de Jesus, só que o povo estava cego para isso. O povo estava só olhando para a glória do Messias e negligenciou esse aspecto humilde e sofredor do Messias. Por isso o rejeitou.
Daniel se refere ao Redentor como Filho do Homem. Então, ele introduz essa expressão relacionada ao Messias. Em Ezequiel ela já aparece, mas se referindo ao profeta. É em Daniel que Filho do Homem é apontado como o Messias, especialmente no texto de 7, do 13 ao 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. Mostrando que o Filho do Homem, em relação aqui com o ancião de dias, que é uma referência ao Deus Pai, teria esse reino, um domínio que não passaria. Veja como se liga, não é? A aliança que Deus faz com Davi. Resumindo, o crente veterotestamentário aguardava um redentor futuro, nos últimos dias, que redimiria seu povo e também seria luz para os gentios. A respeito dessa espera pelo Redentor, o apóstolo Pedro nos dá uma ideia de como os profetas aguardavam. Então, é o mesmo texto que nós já lemos, que fala que eles investigavam as páginas e as profecias, aguardando então a vinda do Redentor. Outro conceito da revelação bíblica que está incorporada à escatologia veterotestamentária é o reino de Deus. Apesar de você não ver a expressão reino de Deus dessa forma nas páginas do Antigo Testamento, a ideia que compreende essa expressão ela é muito clara nas páginas do Antigo Testamento, especialmente por causa das inúmeras referências a Deus como o rei de Israel. Então isso fica evidente. O livro de Salmos está cheio de referência ao Senhor, inclusive a Jesus como o rei do seu povo. Todavia, devido ao pecado e rebeldia dos homens, o senhorio de Deus é efetuado apenas imperfeitamente na história de Israel. Por isso, os profetas aguardavam um dia em que o reinado de Deus pudesse ser provado plenamente, não somente por Israel, mas pelo mundo inteiro. Daniel é quem desenvolve a ideia do reino vindouro de forma clara. Então, aqui aquele sonho, né, que o rei teve da grande estátua que representava vários reinos. Então, mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, aqui uma referência a Jesus, sem o auxílio de mãos, ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, certo sonho, fiel à sua interpretação. Então, esses elementos que ilustravam o Império Medo-Persa, o Império Grego, Romano e outro império que viria, seriam destruídos por essa pedra que destruiria esses elementos, que é o próprio Cristo, que estabeleceria o seu reino para todo sempre, acima de todos os outros reinos da terra. Daniel 7, o texto que nós já vimos, do Filho do Homem, cujo domínio é domínio eterno. Salmo 2, muito claro, aqui falando do rei que zomba dos demais, os reis da terra que querem se levantar contra o seu ungido. Então, eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó rei, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servir ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite e não pereçais no seu caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Nós temos o conceito da nova aliança, também predita nos profetas, especialmente Jeremias e Ezequiel. Nos dias do profeta Jeremias, o povo de Judá havia quebrado a aliança com eles por meio de suas idolatrias e pecados. Nesse contexto, o profeta prediz que Deus fará uma nova aliança com eles. Jeremias 31. Vemos no Novo Testamento que essa nova aliança é instaurada pela vida e pela obra de Jesus. Hebreus 8, 1 Coríntios 11. Assim diz o texto de Jeremias: Eis aí vem dias, diz o Senhor, que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito,
porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração las inscreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um seu próximo, nem cada um seu irmão, dizendo: Conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior dele, diz o Senhor, pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Falando então do perdão dos pecados que a nova aliança traria através do Redentor e também das consequências desse perdão, uma referência da lei impressa no coração e na mente, a obra do Espírito, né, que nos conduziria a toda a verdade, como Jesus revelou para nós. O Antigo Testamento ainda apresenta a profecia acerca do derramamento do Espírito em Joel capítulo 2. Acontecerá depois que derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Em Atos capítulo 2, verso 16, Pedro associa essa profecia de Joel ao derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Então era esperado esse derramar do Espírito Santo, o que começou a se cumprir em Atos 2, mas que existe uma parte da profecia de Joel que ainda se completará no futuro, especialmente aos eventos cataclísmicos que o profeta se refere. Então existem algumas profecias que têm esse caráter de um cumprimento parcial, como Joel 2. Ela se cumpre-se parte dela, e existe uma outra parte que ainda vai se cumprir no futuro, né? Uma profecia de duplo cumprimento, de cumprimento parcial nesse sentido. O dia do Senhor também é um termo escatológico muito presente nas páginas do Antigo Testamento. Aparece diversas vezes, sendo outro conceito de caráter escatológico. O dia do Senhor é tido como um evento futuro que trará destruição aos ímpios, porém grande gozo e alegria para os justos. Então provoca esses dois sentimentos: tristeza para os que não amam o Senhor e alegria para aqueles que esperam em Deus. O dia do Senhor é mencionado várias vezes como destruição dos inimigos de Israel, mas Amós também o menciona como destruição não apenas dos ímpios, relacionado com os inimigos de Israel, mas também com a destruição dos próprios ímpios de Israel. Eis que vem o dia do Senhor, dia cruel, com ira e ardente furor, para converter a terra em assolação e dela destruir os pecadores, porque as estrelas e as constelações dos céus não darão a sua luz. O sol, logo ao nascer, se escurecerá, e a lua não fará resplandecer a sua luz. Castigarei o mundo por causa da sua maldade, e os perversos por causa da sua iniquidade. Farei cessar a arrogância dos atrevidos e abaterei a soberba dos violentos, mostrando então os eventos cataclísmicos relacionados a esse dia. Amós 5,18. Ai de vós que desejai o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Então, o povo de Israel, que impiamente estava desejando esse dia, mas cujo coração estava longe do Senhor, e Deus falou: olha, vocês estão desejando juízo para vocês. Isaías 2, porque o dia do Senhor dos exércitos será contra todo soberbo e altivo, contra todo aquele que se exalta para que seja abatido. A arrogância do homem será abatida, sua altivez humilhada. Só o Senhor será exaltado naquele dia. Não haverá glória de homens. Todos entenderão que não são nada e que Deus é tudo. Sofonias 1,14 também fala do terror desse dia amargo, cruel, nele geme até o homem poderoso. Malaquias, porém, o descreve como um dia de esperança para aqueles que temem a Deus. Pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como o restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor, de sorte que não lhes deixará nem raiz nem ramo. Mas para vós outros, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas.
saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Então, para os crentes, haverá alegria incontida, ilustrada pelos bezerros soltos que pulam alegremente da estrebaria. Então, assim haverá também alegria incontida para aqueles que esperam no Senhor, e que esse dia trará essa esperança preciosa que aqueles que creem em Jesus possuem. E por fim, Isaías também introduz o conceito escatológico dos novos céus e da nova terra. Isaías 65 fala sobre ele. Eis que crio novos céus e nova terra. Não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Mas vós folgareis e exultareis perpetuamente no que eu crio. Pois eis que crio para Jerusalém alegria, para o seu povo regozijo. Exultarei por causa de Jerusalém e me alegrarei no meu povo. Nunca mais se ouvirá nela nem voz de choro, nem de clamor. Não haverá mais nela criança para viver poucos dias, nem velho para que não cumpra os seus. Porque morrer aos 100 anos é morrer ainda jovem, que pecar só aos 100 anos será amaldiçoado. Eles edificarão casas, nelas habitarão, plantarão vinhas e comerão seu fruto. Não edificarão para que outros habitem, não plantarão para que outros comam. Porque a longevidade do meu povo será como a da árvore, os meus eleitos desfrutarão de todas as obras das suas próprias mãos. Não trabalharão debalde, nem terão filhos para a calamidade, porque são posteridade bendita do Senhor, e seus filhos estarão com eles. Será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos, o leão comerá palha como o boi. Pó será a comida da serpente, não se fará mal, nem dano algum em todo o meu santo monte, diz o Senhor. É um texto muito enigmático, há muita polêmica em torno dele, porque quando nós lemos novos céus e nova terra, logo nós associamos a Apocalipse, né, os capítulos finais, onde fala dos novos céus e da nova terra. Então, os amilenistas vão dizer que é a mesma realidade. Então, Isaías está falando do estado eterno. Os pré-milenistas vão dizer que não. Esses novos céus e nova terra que Isaías está dizendo se refere ao reino milenar. É isso que os pré-milenistas vão dizer. Justamente porque algo que marca a interpretação bíblica do pré-milenista é o entendimento literal do texto, das profecias, enquanto o amilenista vê as profecias escatológicas um pouco mais distante, entendendo de forma mais alegórica e figurativa os elementos do texto. Você vê que o texto ele se refere à morte, se refere a pecado, criação de filhos, e como tudo isso vai estar presente nesse novo céus e nova terra, ao que se refere Isaías. Nós sabemos que no estado eterno não há morte, nem pecado e nem criação de filhos, não é? Eles não se casam e nem se dão em casamento, como diz o Senhor. Então, os amilenistas entendem esses termos chaves como algo figurativo, que se refere a bênçãos do novo céu e da nova terra, enquanto o pré-milenista entende literalmente o texto, por isso ele não pode conceber que isso esteja ligado ao estado eterno. Então, esses novos céus e nova terra, dentro da perspectiva pré-milenista, seria uma referência ao milênio terreno, onde ainda vai haver morte, pecado, nascimento e tudo mais como o texto descreve. Nós vamos falar mais sobre isso depois, tá bom? Não se atemorize, aquiete seu coração. E assim nós encerramos a nossa aula de hoje. Na próxima aula nós vamos ver a perspectiva escatológica do Novo Testamento. Vimos hoje do Antigo Testamento, tá bom? Qualquer dúvida, entre em contato conosco, que Deus abençoe muito a sua vida. Vamos orar para nós encerrarmos. Ó Deus, nosso Pai, muito obrigado pela Tua palavra viva, perfeita, pela esperança sem igual que o Senhor nos deu em Jesus. Aquece o nosso coração, para que mesmo em meio a tantas lutas e dores, possamos nos refugiar no Senhor e esperar somente em Ti. Que toda a glória e toda a honra seja dada ao Teu nome, pois oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe muito sua vida. Estamos encerrados aqui.